você está no ar. Seja muito bem-vindo à Rede Gospel. É uma alegria ter você aqui conosco. Nosso estúdio hoje está cheio de gente maravilhosa. Você vai adorar o nosso programa de hoje. Primeiro, que daqui a pouco eu vou conversar com o Dr. Edmo. Nós vamos falar de um assunto extremamente importante, que é o mal súbito. Semana passada, mais uma jovem morreu lá em Copacabana, numa academia, fazendo atividade física. E nós vamos falar com você sobre isso, porque este número tem aumentado demais. Houve um aumento de pelo menos 13% aqui em São Paulo, primeiro. Vamos falar primeiro de São Paulo, quando nós falamos em morte súbita. E isso tem acontecido muito com jovens. Você vai entender essa ligação com a prática de atividade física feita de uma forma, não é o exercício que está errado, mas é a maneira como você vai para a academia. Você vai entender já já com o Dr. Edmo. Estou com a Liliane aqui também hoje, querida. Ela veio dos Estados Unidos, ela acabou de lançar um novo louvor e é muito legal a vida da Liliane e a história dela. E eu quero que você fique aqui para você conhecer, porque às vezes você tem sonhos e você começa a buscar a realização desses sonhos, mas daí você deixa no meio do caminho. Com a Tati aconteceu a mesma coisa, inclusive, que a nossa outra convidada. E eu quero dizer para você que, a despeito dos teus sonhos, Deus tem um plano para a realização de cada um deles. A Lili, por exemplo, passou para o outro lado do mundo, entendeu? E lá nos Estados Unidos é que a coisa aconteceu no momento que ela não esperava mais. Então, se você deixou de esperar a realização do seu sonho, você vai ter exemplos aqui hoje de que as coisas acontecem na hora que elas têm que acontecer, mas você precisa ter fé. A despeito da sua religião, se você não tem fé, você desiste no meio do caminho. Ela não desistiu. Então, é muito importante que você entenda isso. A história da Lili é muito linda por causa disso. E, claro, a voz dela também. O Alex está aqui acompanhando a Lili hoje, que você vai adorar, tenho certeza. E fique aqui com a gente para você conhecer mais essa história e também ser edificado com os louvores da Liliane. Falava da Tati Bueno, a Tati está aqui com a gente hoje. E a Tati também, uma perda muito grande, e muito dolorida, porque é terrível, para mim inimaginável quando você perde uma pessoa que você ama, um familiar. Então é muito, muito, muito difícil. E ela, a partir dali, ela começou a realizar um sonho dela que já estava adormecido. Então você vai entender também que às vezes é das cinzas que você tem aquela coragem para recomeçar. E na história da Tati vai te dar essa inspiração hoje também. E Rose está aqui de volta comigo, porque estamos falando em sonhos, vamos fazer sonhos também, né Rô? Hoje é produção. A Rô vai ensinar todo mundo aqui, né, Lili, realizando sonhos, e Tati também. Nós vamos falar que você pode aprender a preparar o sonho de padaria, e o da Rose é o mais famoso lá do ABC. Todo mundo ama esse sonho dela. E é legal porque ela trouxe pra gente o passo a passo, você vai aprender a fazer. E é legal também porque você vai ver que a mesma receita você pode fazer tanto tamanho maior quanto menor e rende muito. E para você vender também é muito legal porque você tem um retorno bastante interessante. O passo a passo é fácil também. Então, para você que está começando a cozinhar, é uma ótima alternativa para você já engrenar nessas vendas, porque é muito difícil você encontrar alguém que não gosta de sonho de padaria. E daí agora, com a modernização também fez com que tivesse o sonho de doce de leite. Você não gosta daquele creme, que é tipo patisserie, você pode fazer de doce de leite também. Eu prefiro o tradicional. Eu acho que é o que as pessoas também preferem, né? É. Então você vai aprender a fazer também. Mas antes de tudo, vou conversar com o Dr. Edmo, que já está na linha. Ele é cardiologista, nosso parceiro aqui de anos. E eu quero falar para você, não especificamente desse caso, nós estamos falando de um universo de mais de 70 mil mortes no Brasil por ano. Mais de 70 mil pessoas morrem no Brasil todos os anos por conta do mal súbito. No mundo, de acordo com a OMS, chega a ser pelo menos 2 milhões de pessoas. E nós estamos muito preocupados, e a classe médica também, principalmente por conta da prática de atividades físicas, porque nós temos visto o número de jovens morrendo muito mais do que víamos anteriormente. Dr. Edmo, seja muito bem-vindo, uma alegria ter você aqui com a gente para falarmos de um assunto extremamente importante como esse. Obrigada mesmo por você estar aqui com a gente. Esse número é alarmante, né, doutor? Porque eu falava no início do programa que só em São Paulo, relacionado a 2023 e 2024, houve um número 13% maior dessas mortes. Nós podemos falar que essa falta de cuidado, as pessoas vão para a academia muitas vezes e não fazem exames prévios, não levam uma autorização. A academia, por sua vez, também não pede essa autorização. Isso acaba colocando a vida da gente em risco, doutor? Oi, Keila, boa tarde. Com certeza coloca em risco, porque a gente nunca sabe o histórico de cada pessoa.
Todos nós temos uma herança familiar, uma herança genética, em termos de doenças cardíacas, e muitas vezes os nossos hábitos de vida no dia a dia podem acentuar esse risco. Quando você vai para uma academia, que você vai fazer esforço físico, onde você vai transpirar, onde você vai realmente aumentar a temperatura do seu corpo, aumentar a sua frequência cardíaca, aumentar a sua pressão, se você não tiver uma avaliação prévia, você pode se deparar com alguma surpresa, mesmo em pessoas jovens, como foi o caso recentemente dessa moça lá no Rio de Janeiro, onde não havia o aparelho ali disponível, ou pelo menos não se sabia manusear esse aparelho para evitar o que acabou acontecendo. Antes de continuarmos a nossa conversa com o Dr. Edmo, vou pedir para colocar na tela o vídeo, porque o circuito interno da academia registrou o momento em que essa menina morreu, porque na verdade ela nem passou mal. Você vai entender melhor assistindo as imagens e a gente já volta para continuar essa conversa. Do lado direito, ela senta, ela já caiu. E ali, que estavam em volta, tentaram socorrê-la. Uma das pessoas que tentou socorrê-la é um médico. E ele pediu o desfibrilador e não o tinha na academia. E o doutor Edmo falou sobre isso agora. E, doutor, uma coisa que... Pode voltar um pouquinho aqui o vídeo, que eles tentaram aí reanimá-la. Doutor, uma coisa que me chamou a atenção é que existe uma lei hoje que determina que as academias, aliás, essa lei é de 2022 e ela foi estendida para as academias no ano seguinte, de 2021, e foi estendida também a obrigatoriedade para as academias a partir de 2022. É claro que a gente não pode prever o fato de que, se tivesse havido aquele socorro com aquele equipamento, ela poderia ter sobrevivido. Isso a gente não tem como adivinhar, mas esse tipo de equipamento, ele é importante para os primeiros socorros quando acontece um problema como esse, doutor? Ele é fundamental, Keila. Em todos os lugares onde houver aglomeração, não precisa ser um local de exercício físico. Então, o metrô, o supermercado, o avião, o ônibus, locais públicos, creches, um show de música num campo de futebol, o próprio campo de futebol, não só para os jogadores, mas para a torcida também. E nas academias, mais ainda, você tem que ter a disponibilidade desse desfibrilador. Por que isso? Porque ele é um aparelho que pode ser manuseado por público leigo. Aí, no caso, nós tivemos a presença de um médico, mas não precisaria ser um médico. Existe um tipo de desfibrilador que deveria estar presente nesses locais específicos e estratégicos que eu citei, e uma população leiga que tenha pelo menos um mínimo de treinamento possa manuseá-lo. E aí vem à tona uma outra questão. O curso de primeiros socorros básico, ele pode ser feito por pessoas que não sejam da área de saúde, pessoas leigas. Qualquer pessoa pode fazer para entender como reanimar uma pessoa, como foi o caso dessa moça que, de repente, subitamente perdeu a consciência. Doutor, eu queria saber com você qual é a diferença do mal súbito e do infarto. A gente tem uma média de mortes de pelo menos 400 mil pessoas no país por conta de infartos. É, na verdade, o que mais mata, terceiro mal que mais mata no nosso país. Então, qual é a diferença de uma coisa e de outra? Porque quando a pessoa cai e morre dessa maneira, a gente sempre fala, ela teve um infarto. A gente caracteriza como a mesma coisa. É diferente, doutor? É diferente. Inclusive, numa pessoa jovem como essa, e como cardiologista, minha suspeita não seria necessariamente infarto. Eu poderia pensar, por exemplo, numa arritmia. E aí, já respondendo para você, o conceito de mal súbito ele é muito mais amplo do que infarto. Mal súbito é qualquer situação de natureza cardíaca que leve à perda da consciência e ao desfalecimento. Pode até ser uma parada cardíaca irreversível. A arritmia do coração pode levar a mal súbito. O infarto do coração é uma outra causa de mal súbito, portanto, o infarto é uma um dos maus súbitos, vamos dizer assim. Exatamente. Entendi. Quando eu recebo a informação que alguém teve um mal súbito, o que eu vou fazer? Qual é a faixa etária, para eu mais ou menos estimar o que pode ter sido? Então, vendo agora o vídeo, uma pessoa jovem, infarto está entre as opções? Sim, mas eu tenho que colocar, por ela ser jovem, a arritmia. Eu tenho que considerar que ela tenha, por exemplo, possa ter usado alguma substância que levou a esse mal súbito. Então, aí fica um alerta a todas as pessoas. Em academia é muito comum você usar pré-treinos, que são substâncias estimulantes para treinar, elas podem levar a um mal súbito.
eventualmente hormônios anabolizantes. Claro que eu não estou citando o caso dela, mas só para exemplificar. Pessoas jovens fazendo academia que têm um mal súbito na prática esportiva, pode ser na academia, pode ser no campo de futebol, pode ser na piscina. Essas pessoas você também tem que considerar o uso de substâncias como uma das causas do mal súbito. E aí acrescentar infarto e arritmia do coração. E essas substâncias, doutor, muitas vezes elas não são proibidas, né? Nós estamos falando de alguns não estamos falando de anabolizantes por si só, de alguns líquidos mesmo que se toma para ficar mais alegre, mais animado, vamos dizer assim? Exato. Não são necessariamente... Que é o grande problema, né? Porque está ali liberado, né, doutor? Exatamente, filho, exatamente. Substâncias enriquecidas com cafeína, com taurina, que são, por exemplo, os que são constituintes dos energéticos, mas que também fazem parte dos pré-treino, desses suplementos pré-treino tão usados no dia de hoje, para poder aquecer, para aumentar a temperatura do corpo. Então, a pessoa já chega na academia extremamente aquecida, metabolismo acelerado, supostamente isso poderia te ajudar a ter um desempenho melhor. Atletas fazem isso com frequência, e pessoas que não são atletas, mas que fazem atividade física, muitas vezes buscam essa maior performance e eficiência por meio dessas substâncias. Então, não quer dizer que sejam substâncias ilícitas, ao contrário. Certo. São substâncias acessíveis, em lojas, inclusive, mas que se a pessoa fizer sem uma orientação, eventualmente pode ser uma causa do mal súbito. Porque você não sabe o que essa pessoa tem, né, doutor? Ainda mais se não faz nenhum exame prévio para começar a se exercitar. Só quero fazer uma correção. Eu disse para você que entre 300 e 400 mil pessoas morriam todos os anos de infarto no nosso país. São 300 a 400 que sofrem o infarto e dessas, de 5 a 7 é que vêm a falecer. É um número muito alto também, assim como o número da morte súbita. Doutor, o ideal então é fazermos o quê? Claro que ninguém vai deixar de treinar, mas aquilo que é aquela premissa que você sempre nos ensinou, de antes fazer um check-up, passar no cardiologista, independentemente da idade, ainda é o melhor caminho para evitarmos um problema como esse e outros também que possam causar o mal súbito? A gente tem que tentar pensar numa estratégia, Keila, que possa minimizar o risco de qualquer mal súbito de causa cardíaca, principalmente quando você vai enfrentar um treinamento físico. E para isso, não existe nada melhor do que você realmente frequentar o cardiologista ao menos uma vez ao ano, fazer o check-up, passar para o seu cardiologista, logicamente, o seu histórico familiar. Então, parte desse check-up é uma conversa bem detalhada, onde você esclarece o teu histórico familiar. Muito importante saber se há casos de morte súbita na família, morte de causa cardíaca em pessoas muito jovens, abaixo de 50 anos, se as pessoas que morreram de causa cardíaca na sua família são parentes de primeiro grau de você, isso reforça muito uma hereditariedade. E, além disso, a segunda etapa, logicamente, quais são os hábitos de vida dessa pessoa? Alimentação, tem vícios com cigarro, com bebida, qual é o nível de estresse, o sono noturno é adequado ou não? Aí você entende o nível de risco, o score de risco cardiovascular dessa pessoa. E, logicamente, a partir dali você vai pedir exames, como aqueles que a gente conhece mais popularmente, teste de esteira, ecocardiograma, Holter para ver arritmia, mapa para ver pressão, exames de sangue, logicamente, para tratar colesterol alto, diabetes, porque isso minimiza. Agora, 100% de garantia que um check-up adequado vai te impedir de ter um evento como essa moça teve, não. Ali pode ter sido algo multifatorial que acabou eclodindo naquele horário, naquele momento. Entendi. Pode ser nível de estresse acumulado, pode ser a parte hormonal dela que estava desregulada, eventualmente se ela usava alguma substância dessas normais aí com cafeína e taurina para ter um exercício de melhor performance, a gente tem que pesquisar. Histórico familiar, alguma coisa no próprio coração que ela já tivesse, ou seja, dificilmente uma morte trágica como essa a gente atribui a uma única causa. Em geral, é multifatorial. Mas é fazer a nossa parte, não é, doutor? Buscar sempre todos os caminhos para nos protegermos e termos mais tranquilidade para a prática de atividade física e também para viver melhor, né, doutor? Com certeza, querida. E eu queria também deixar uma ressalva importante. Por que esse aparelho poderia eventualmente ter mudado o prognóstico dessa pessoa? Quando uma pessoa tem um mal súbito, que é, no caso, uma parada cardíaca, existem diferentes tipos de parada cardíaca quando você olha
o monitor, o eletrocardiograma dessa pessoa. Sei. Então, todo mundo que tem parada cardíaca não tem o mesmo tipo de parada cardíaca. Então, a importância desse aparelho é que se ele tivesse sido colocado sobre o tórax dela, de imediato, assim que ela perdeu a consciência, nesse caso desse aparelho que está na academia, é um aparelho que ele te fala o que fazer. Você nem precisa olhar o monitor. Poxa vida, hein, ele doutor? já está programado para dizer para você dar o choque ou não dar o choque, que é aquela descarga elétrica que você dá sobre o peito da pessoa. Ali tivemos o privilégio de ter um médico, então ele poderia até interpretar um eletrocardiograma, mas como é para leigos, a pessoa que estava ali treinando do lado, se ele tivesse um curso de primeiros socorros ou alguém da academia, ele colocaria as pás sobre o tórax dela e o aparelho ia dizer, faça o choque com tanto de carga elétrica. Meu e Deus esse do choque, céu. que é um choque desfibrilatório, Entendi. poderia ter revertido a vida dela. Mas, Poxa vida. você falou no início, não dá para saber se isso seria o suficiente. Mas teria que ter, até porque é lei, né, doutor? Essa que é a A verdade. lei Tem é um que ser local de risco, né? Você está num local de prática Lógico, física. um absurdo isso. Doutor, obrigada, viu, pelas suas informações. O Instagram do Dr. Edmond está aí na tela para você. Acompanhe o Dr. Edmond nas redes sociais, porque ele sempre traz artigos muito importantes para nós. Estávamos com saudades, doutor. Um beijão para você, bom trabalho. Edmond Atique Gabriel está aí na tela para você. Até a próxima, doutor. Obrigado. Muito obrigado, Keila. Também estava com muita saudade. Obrigado pelo espaço para a gente poder falar de um assunto importante. Ficamos tristes porque essa ocorrência se repete. Não é a primeira vez que a gente vê. Infelizmente, você deve se lembrar daquele jogador do Uruguai que morreu no Morumbi, no estádio, ano passado. Foi também um mal súbito jogando bola e não deu tempo de salvá-lo. Então, a gente vê muito isso e cada vez mais nos impressiona. Então, vamos cumprir a lei, fazer o curso de primeiros socorros e ter o aparelho disponível e saber usá-lo também por todas as pessoas que têm essa noção geral e básica. Obrigada, doutor. Um beijão. Obrigado. E eu quero falar uma coisa para você que é importante. Vou lá conversar com a Tati, mas quero te falar algo muito importante. Primeiro, presta atenção na academia para onde você vai, sabia? Começa a prestar mais atenção, porque é imprescindível que você também comece a, olhar bem, pesquisa essa academia, pergunta se tem alguns itens importantes. E eu vou te falar uma coisa, uma academia que você faz matrícula e não pede nem um exame cardíaco, nem uma autorização do seu médico, já não é uma boa academia, porque isso também é regra, é número 1. E eles têm que pedir. E a maioria não pede só para ter dar um preço bom para você e só para ter o aluno, eles já não se preocupam com isso. Então, esteja perto de alguém que se preocupe com a sua saúde também, tá? Seja bem-vinda, Tati. Obrigada. Uma alegria ter a Tati aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite, é uma alegria estar aqui com você, Keila. Muito obrigada pelo convite. Olha, quando eu falei para você no início da história da Tati, que me chamou bastante atenção, é porque a Tati, ela perdeu o pai dela e ela já era formada em Direito, porque era um sonho do pai dela, que ela seguisse a mesma carreira que ele. Sim. E você foi lá e você fez, e eu falei que você tirou força dessa dor, porque, na verdade, me dá a impressão de que foi quando você virou a chave e falou, não, eu fiz o que ele pediu, então eu Exatamente. vou fazer um pouco do que eu gostaria também. E a gente tem imagens daí, pode ir rodando das imagens da Tati, já na Tati da faculdade ainda, tudo, e agora com tudo que ela está fazendo. Mas foi difícil essa mudança, Tati? Assim, eu não digo que foi tão difícil, porque como tem na minha história, na minha família já tinha algumas coisas relacionadas à moda, né? Por conta da minha mãe, minhas tias, que elas costuravam para grandes marcas. Então, a gente, assim... Você já tinha aquele gostinho ali no meio. Já tinha. Minha tia, ela costurava, assim, para marcas, assim, muito grandes. Então, a gente ia muito em shopping, ia muito nas marcas mesmo, para poder ver as roupas que elas iam trabalhar. E eu já gostava, então eu ficava com elas na sala de costura delas, no chão, assim, eu lembro. Eu brincando com as roupas, com a minha mãe, com as minhas tias. Então, isso era muito forte. Para mim, meu irmão também, ele era muito ligado à moda. Então, eu e ele, a gente tinha, assim, roupas bem diferentes. Então, eu, desde criança, tinha um estilo já diferente, entende? Eu já gostava muito. E meu pai, como ele era um policial, e ele era um policial muito bravo e muito rígido, e aí ele queria realmente que eu seguisse a carreira dele. Mas, assim, ele queria muito que ele até me levava... Não exatamente policial, mas que eu fosse uma delegada, algo do tipo. E aí, você chegou a prestar concurso também, tudo, Tati? Não prestei concurso. Terminou a faculdade? Só terminei a faculdade, não prestei concurso, porque a área criminal é a área que eu realmente amo.
Só que eu tenho um perfil assim, com o que o meu pai via, assim, bem correto. E aí ele dizia que a área que eu escolhi, depois ele ficou com medo por conta das coisas que vinham acontecendo. A gente sabe que a violência é muito... E aí ele quanto já... tempo faz que ele faleceu? Fazem 7 anos. E agora ainda está pior do que 7 anos atrás. Sim, e ele já ficou com medo. Aí ele falou, não quero isso para você. Porque, na verdade, na faculdade, eu tive um professor que ele era um amigo. Eu vou contar essa história. É um pouco pesada, mas eu vou contar essa história. Ele era um amigo nosso, porém ele só tinha 24 anos. Ele era delegado. Olha, e ele veio do interior, delegado. E aí ele acabou fazendo uma ação um dia. A gente saía muito para almoçar junto com a turma da faculdade, sabe? E aí teve uma ação um dia, ele entrou num beco, numa favela, tomou um tiro na cabeça. Ai, meu Deus. E aí ele morreu. Seu pai seu pai ficou preocupado. Ele ficou muito preocupado, porque meu pai, pelo jeito dele de ser bem rígido, ele me criava assim de uma forma que ele me mostrava realmente como era o trabalho dele na realidade. Entendi. Então ele me levava ao trabalho dele. Então ele me mostrava, falava assim, olha, fulano de tal fez isso, assim, mas para eu ser esperta, né, para eu entender. Para você entender que se você vida. realmente decidisse seguir essa profissão, teria um cuidado maior que você precisaria ter, né, na verdade. E daí acabou que, com a morte dele, você perdeu um pouco o gosto, né, então também. Né? E aí, quando ele acabou... morreu trabalhando? Não, olha só, ele não morreu trabalhando, porém, meu pai, isso é surreal, porque ele tomou 8 tiros em um trabalho. E ele não morreu. E ele morreu do quê, Tati? Desculpa. Ele morreu... E é engraçado as histórias que estão acontecendo aqui hoje, o que vocês estão falando, que tem tudo a ver com as coisas do meu pai também. A questão do sonho, a questão do infarto. Ele teve um infarto? Ele morreu do coração. Olha só. Exatamente. Sobreviveu a 8 tiros, Ele tomou 8, né, menina? Exatamente. E não morreu e acabou falecendo do coração. E daí, a partir daí, você falou, deixa eu dar uma mudada também, que eu não quero essa e a partir daí toda. Eu perdi, assim, o interesse da parte jurídica. E aí eu falei, como eu já tinha saído de um escritório muito grande, que era um escritório muito famoso... Porque você já estava trabalhando, né? Já. Tá. E aí eu saí do trabalho para realmente cuidar do meu pai, porque eu e meu pai, nós éramos muito ligados de verdade. Então, eu não dormia sem falar com ele, nem ele sem falar com ele. A foto dele, que bonitinho. Eu não quero nem olhar, porque senão eu vou me emocionar. Olha, só para você que está na tua casa conhecer um pouco como ele chamava? Moacir. Seu Moacir. Só para você conhecer um pouquinho do seu Moacir. Sim. E aí eu falei, eu vou fazer as coisas assim, procurar algo que eu goste. Mais leve, né? Uma coisa mais leve. Para eu poder fazer. Então, como as minhas amigas, muitas pessoas me chamavam para falar, ai, Tati, me ajuda com um look. Eu queria uma inspiração. Me ajuda com esse cabelo. Eu vou numa festa, eu quero uma ajuda. E aí eu comecei... Vamos ganhar para ajudar também, né, Vamos falar sobre isso. E aí eu montei um blog. Falei, vou falar sobre moda. E aí comecei a escrever, a falar sobre moda. Aí eu lembro que eu fiz meu Instagram. E nesse meu Instagram eu era muito ligada em desfile. E aí tinha um desfile da Tommy, que era sobre náutica. E era um desfile, assim, maravilhoso. Eu fiquei encantada com o desfile. Hallfinger? Isso. Aí eu falei, vou falar sobre eles. Eles são maravilhosos. Eles são perfeitos. Aí eu falei, vou falar sobre eles. E aí acabei falando, acho que minha matéria, eu não imaginava que a minha matéria ia ser boa. E aí ela foi tão boa que a Tommy, ela foi e compartilhou isso. Ai, que bonitinho, que Achei muito fofo, compartilhou e curtiu o meu post. E te deu tudo que você precisava, né? Pra você entender que você teria condições de fazer daquilo uma profissão. Exatamente. E aí que eu comecei a ganhar os seguidores. Aí eu comecei a ver os seguidores, falei assim, nossa, tô ganhando muitos seguidores. Aí eu olhei e falei assim... O que eu tô fazendo? Eu falei, de onde tá vindo isso? Aí quando eu fui ver, era da Tommy. Olha, uma coisa legal, que eu vou pedir para colocar as fotos agora, a Tati está fazendo um trabalho que é muito personalizado. Porque, assim, ela não tem uma loja, mas tem. Sim. Porque, assim, na loja, você não vai lá e escolhe. Você fala para a Tati o que você quer e é personalizado. Então, você precisa de uma roupa, ela faz para você. Nós separamos algumas fotos que a Tati mandou, são só 4 fotos, de alguns dos looks que ela já fez. Porque não tem como mostrar para você aqui, justamente porque já são para pessoas, é tipo sob encomenda.
Sim. Foi uma maneira que você encontrou de fazer com que as pessoas... A gente vai mostrar um pouquinho esse trabalho. Olha que lindo. Mas eu tenho também Então, alguns fornecedores que também me enviam alguns looks, assim, diferentes. Que eu gosto de colocar umas coisas mais diferentes, assim, na minha Mas você, por exemplo, esses você desenha? Não desenho. Então você escolhe para a pessoa dentro daquilo que legal. Dentro daquilo isso. que me oferecem, por exemplo. Porque eu não faço Por exemplo, desenho. esse macacão, eu achei maravilhoso. Lindo. Daí a pessoa fala, eu queria um macacão. Eu sou mais uma personal stylist, uma consultora de moda e estilo, do que desenhar. Então, eu não sou uma estilista, mas eu gosto muito de ajudar as pessoas a se vestirem. E isso, assim, é meu orgulho, porque eu faço isso muito bem. Daí você encontra a roupa certa para a pessoa. Exatamente. Ah, e fica personalizado mesmo, né? Não deixa de ser uma personalização do trabalho, né? Porque a pessoa sabe que ela não vai achar nada. E dentro daquilo ali, se ela quiser modificar na hora, você dá um jeito de modificar. Exatamente. E daí agora você se encontrou. Me encontrei, porque é uma coisa que eu amo, né, na verdade. Então, eu adoro inspirar as pessoas, adoro ajudar as pessoas a se vestir de uma forma... Assim, eu sempre falo, como consultora, eu nunca mudo o estilo da pessoa, porque você não muda a essência da pessoa. Acho difícil Não também. tem como você mudar a essência. Então, eu vou muito conforme o que a pessoa gosta, o que você gosta. Mas eu tento fazer com que fique de uma forma mais bonita, sabe? É, porque eu acho que às vezes você gosta de alguma coisa que não fica bem em você. Exatamente. Mas que fica bem no outro. Você não vai deixar de usar, mas você consegue... Sim. Eu imagino assim, que você consegue adequar... Exatamente. Pra ficar é adequação uma coisa mesmo, exatamente bonita, isso. né? E respeitosa no sentido de você respeitar o biotipo de cada um, né, Tati? Exato. Eu acho que hoje as pessoas estão respeitando mais, né? Entendendo que cada um pode ser da maneira como gostar de ser. Porque às vezes tem uma consultoria que é um pouco abusiva. Quer Assim, mudar vamos você, mudar né, você totalmente. Eu não gosto de mudar a essência da pessoa. Porque a essência está ali. O que você gosta, o que você veste. Então, não tem como você mudar o que é você, entende? Então, eu procuro sempre colocar da forma como você é mesmo. A sua personalidade. Só aflorar mais o que você tem de melhor. Só isso. Seu Moacir deve ter ficado feliz de... eu acredito. De ver você feliz, né, acredito. Tati? Porque eu acho que é o que eu falei, algumas perdas fazem com que a gente abra caminho para ser feliz dentro daquilo que a gente sempre sonhou, né? Sim, e meu pai, assim com as coisas que eu gostava, ele ficava muito orgulhoso. E ele era um pai maravilhoso. Eu sempre falo que o meu pai, ele é o meu presente de Deus eterno. É eterno, de verdade. Eu sou apaixonada pelo meu pai eternamente. E vai estar sempre perto, vibrando Sempre. com tudo. Eu acredito nisso. Ô, Paty, antes da gente encerrar, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que tem alguma roupa que nunca ninguém deveria usar na vida? Algo assim, nossa, quem inventou isso? Isso não é uma coisa que não deveria nem ter sido inventada. Eu acredito que não, porque às vezes alguma coisa... O mais ilusitado, a moda vai lá e inventa. E sempre fica bem em alguém. Então, eu acredito que não tenha. O estilo e a moda é você quem faz. Claro, tem as tendências, mas eu não acredito que não tenha uma roupa que você não possa usar. Eu estou te perguntando isso porque tem um monte de fazedor de mudanças na vida das pessoas que eu falo no Instagram. É por isso que fala, isso não poderia existir. Sim. Isso não sei o quê, né? Umas regras assim. Mas é por isso que eu não concordo. Eu acho que não tem regra, porque cada um tem o seu jeito de se vestir. Eu acho que não tem uma regra. E você respeitando, você faz com que a pessoa entenda que ela pode ficar cada vez melhor. Exatamente. Que eu acho que essa tem que ser a ideia, né, Tati? Exatamente. Olha, vou deixar o Instagram da Tati lá aí na tela para você acompanhá-la. Ela está como Tati B lá, mas eu achei legal. Tati Bueno. Tanto você pode colocar o Tati B, que se você colocar Tati B, já vai sair o Momento Print, sabia? É sério? Sai. Tá, é o Momento Print, está aí na tela para você. E é super legal porque tem muitas dicas legais da Tati ali. Sem contar que a Tati é linda, vale a pena acompanhar. Obrigada. Volte sempre. Eu espero voltar. Traga muitas novidades sempre pra gente. Com certeza. Vamos fazer alguma coisa de moda aqui pra você dar umas orientações, tá? Com certeza. Vai ser uma alegria ter você com a gente. Obrigada. Fica aqui pra você comer sonho, tá, Tati? Ai, amo. Eu tenho uma história de sonho. Meu pai, ele comprava sempre sonho. Olha que engraçado. E eu tô aqui com vocês falando sobre sonho. Meu pai, ele comprava sempre sonho pra mim quando eu ficava doente. Então, quando eu falava assim, tô doente, ele comprava um saco de sonho pra eu melhorar. Sarava. E eu melhorava. E pior que era. Quem não sara com essa delícia? É verdade. Depois do intervalo tem os sonhos da Rose e também você vai ouvir Liliane cantar. É lindo demais. Daqui a pouquinho a gente volta. É rapidinho, não sai daí não. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as
nas águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Sua voz, Senhor, fez surgir o universo. Sua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua, a tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua, a tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Seja bem-vinda, Liliane. Vem pra cá conversar comigo. Obrigada. Que lindo, que louvor lindo. Que bom ter você aqui, minha querida. Tudo bem? Tudo bem, Alex? Seja bem-vindo. Que alegria ter você aqui, menina. E que legal a gente falar de sonhos no momento também que... Porque eu falei para você no começo, a Liliane, na verdade, desde pequena ela é envolvida com a música. Ela foi criada na igreja, já cantava desde pequenininha. Mas em 2022, nos Estados Unidos, quando você já tinha, vamos colocar assim, aposentado o sonho, Deus fala, minha filha, vamos embora que está na hora de você botar esse vozeirão para tocar e cantar para mim. Não foi isso mesmo? Foi isso mesmo. Que lindo isso. Desde criança cantando, quando eu cheguei nos Estados Unidos. Fala no microfone. Quando eu cheguei nos Estados Unidos. Tá ligado. Tá funcionando? Tá. Que bom. Quando eu cheguei lá, uma coisa muito importante. Quando um imigrante chega numa terra, Deus tem um cuidado especial. Deus cuidou e cuida da gente aqui na nossa pátria. Mas quando chega lá, a gente vê o cuidado de Deus. E uma coisa, eu segurei com todas as minhas forças aos pés de Jesus. E foi aí que as coisas começaram a caminhar, a fluir na minha vida.
E o pessoal da igreja foi a minha família que me acolheu, porque lá eu tinha apenas Liliane e a minha filha, né? E depois as coisas foram acontecendo. E quando... Mas você chegou lá em 22? Eu cheguei na Califórnia em 2016. Ah, olha então, só o foi tempo. Uma jornada. Gente foi uma jornada. Do céu. Foi uma Quer caminhada. dizer que esse tempo todo você ficou lá sem cantar? Cantando nas Mas, igrejas. Assim, cantando só ali no louvor normal. Participando do culto das crianças, cuidando das crianças, assídua na igreja, porque eu sempre fui muito envolvida na obra de Deus. Quando eu chego na igreja para congregar, para participar, Deus já tem aquela conexão com o pessoal da igreja, eles já me dão algo para fazer. Mas daí você não tinha o plano de cantar, como eu estou falando, profissionalmente. De gravar profissionalmente, não. Porque a minha alegria sempre foi transmitir essa alegria que eu sinto ao adorar o nome do Senhor. E quando aconteceu a canção, foi simplesmente porque eu fiz uma homenagem ao livro do meu pastor, ao livro Apocalipse. Eu ensaiei a canção, cantei a homenagem ao lançamento do meu pastor, Eugênio Piacentini. E você vê como é que é? E você sempre cantava, Sim, né? Sim, sempre. Mas naquele dia... Sempre alcançando vidas. Mas através não dele, Deus falou, vamos. Vamos. O que aconteceu? Veio um pastor de Curitiba, me ouviu cantar e falou, menina, cadê seu CD, suas músicas? Eu nunca vi você cantar em nenhuma parte. Você canta só aqui na sua igreja? Só nas congregações. Não, eu vim aqui para algo. Você vai gravar a sua canção. Sim. E me presenteou. E adivinha qual música? Qual música? Apocalipse, que foi a música referente ao lançamento do meu pastor. Porque ele falou, qual música que você quer gravar? Porque eu tenho vários compositores. Eu falei assim, olha, são tantos cantores, né, que eu me inspirei, Mara Lima, Vanilda Bordielli, Matos Nascimento, Shirley Carvalhais. Eu sou amigão dos compositores da música Apocalipse. Eu falei assim, então esse já está na agulha, vamos lá. Gravei. E aí tudo começou. Porque Deus tinha uma promessa. Mas eu pensava comigo, será quando? Esperando no Senhor, sem precipitar. Por isso que eu estou falando, né? No Senhor. Que não é do dia para a noite. Não, né? É no tempo de Deus. Tudo no tempo lindo, de Deus. Porque olha quantos anos. E eu acho maravilhoso, porque às vezes as pessoas pensam que a gente realiza, vê você cantando e fala, nossa, mas tá fácil a vida, já foi ontem. Olha só a caminhada. Você chegou lá, deve ter passado um perrengue danado lá naquele país, porque lá é uma beleza para viver, mas a gente sabe a dificuldade que é para se adaptar. Daí verdade. Você tem de 2016 até 2022 de caminhada, né, de fé, de perseverança, que é o que nós falávamos antes. Se você não tiver isso, não adianta que a coisa não vira. E olha que eu sou caminho com Jesus desde criança, mas o ministério começou a fluir lá. Lá, né, menina? Em 2022. Isso que eu falei, você atravessou, passou lá do outro lado, do outro lado da América, para a coisa andar, né? Sim, foi lá que o Senhor começou o meu ministério. E hoje você veio para cá, e você vai começar a fazer essa ponte lá e cá sempre? Como que você está planejando? Olha, eu venho uma vez no ano, eu venho visitar minha família. Ai, que honra, meu Deus. Obrigada, Lili, de você estar aqui comigo. Que honra. É um prazer todo meu, viu? Porque Deus... a internet, se ela é bem usada, ela é uma bênção. Porque eu conheci o Amarildo. Deus colocou ele. Não foi... ninguém. Deus colocou ele através das plataformas. Trouxe através lá para você ver. Lá no Instagram mesmo. Que lindo. E eu que conectei com ele. E eu não poderia deixar de agradecer, porque meu esposo, ele é americano e minha filha também está aqui. E eles me apoiam. E eles estão aqui me acompanhando. Está ali nos bastidores. Ali. Todo mundo ali assistindo aqui com a gente. E eu não posso deixar de agradecer eles, porque a família, ela tem que dar apoio. Como a nossa amiga ali, né, que o pai, ela tinha um sonho, acompanha. É maravilhoso andar com Deus, porque você caminhando com Deus e priorizando, as demais coisas são acrescentadas. É verdade. Qual louvor você vai cantar agora, antes da gente encerrar? Olha, Traz Vida. Antes de você cantar, eu quero falar para você que está na tua casa acompanhar a Lili nas redes sociais, está aí na tela para você, que é Liliane Mendes Delgadilo. Acertei? Liliane Mendes Delgadilo. Delgadilo.
Eu falei que eu não ia acertar o Delgadelo. Eu falei todos os ilos, menos o Delgadelo. Delgadilo, certo? Delgadelo, fala no microfone. Delgadelo. Delgadelo. Tá aí na tela pra você. Porque se eu falar errado, você já vai saber aí. Liliane Mendes Delgadelo. Mas agora não vou errar mais. Perfeito. Agora pronto. Agora eu já decorei, já era, né, Rô? Agora já foi. E daí você acompanha nas redes sociais. E teve lançamento também. Ela fez uma homenagem às mães. Tem muita coisa linda. Sim. Esse das mães, vou te pedir para quando nós encerrarmos o programa, dá uns 30 segundos, canta o refrão dele no final, para eu saber como ele é, Sim, como ela é. Porque sim. eu coloquei no Instagram hoje, eu achei linda, que eu coloquei o nosso linda. banner com ela, você viu? Sim, minha filha canta comigo. Canta? Essa canção. Traz ela para cá, então, para Tá. você encerrar com ela, tá? Canta Tá essa bom. aí pra gente poder ouvir. Tá. Mas não é agora não, é depois. Canta essa que você falou que ia cantar para mim. Vamos lá, gente. Vamos adorar o nome do Senhor. Qual é que você falou? Traz vida. Traz vida, certo. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Agora já faz 4 dias, nada posso fazer. Esperei achando que viria, mas se passaram os dias e nada do Senhor aparecer. Mas de joelho aqui estou, pedindo vida, Senhor. Vai lá, traz vida em minha casa, vai lá, muda o cenário, vai lá. Só tu tens o poder pra restaurar. Vai lá, renova minha família, vai lá, trazendo alegria, vai lá. Mexe na estrutura, põe tudo no lugar. Senhor, vai lá. Oh, oh, oh. Pra mim não existe problemas, tudo posso resolver. Me leve em direção ao túmulo, deixa comigo que eu vou fazer. Não interessa se demorei 4 dias pra chegar. Cheguei na hora certa, hoje aqui vou operar. Trazendo vida, remova a pedra agora. Lázaro vem para fora, aí não é teu lugar. Vai lá, traz vida em minha casa, vai lá, muda o cenário, vai lá. Só tu tens o poder pra restaurar. Vai lá, renova minha família, vai lá, trazendo alegria, vai lá. Mexe na estrutura, põe tudo no lugar. Senhor, vai lá. Lili, você vai ficar aqui pra comer sonho com a gente, tá? Você e o Alex. Teu esposo também e sua filha também. Como é que ela chama? A Esther também. Ai, que bom. Todo mundo, tá vendo? Acertamos hoje, hein, Rô? Maravilhosa. Olha, nós vamos correr, mas vai dar tempo de você aprender tudo. Porque Rô traz tudo passo a passo direitinho pra você. Ingredientes o Emerson vai pôr na tela pra você. Vamos fazer a massa? Vamos. Maravilhosa. Tem algum segredo nessa massa? Não, a massa não. A Tá. massa é o leite morno, Certo. né? É o leite morno com o fermento. Aí você vai deixar o fermento agir, né, um pouquinho. E o creme, são esses 3 ingredientes só, E o você leite. jura? É. E o leite? Se você quiser, já quer fazendo? Quero, vou pôr aqui só na... É, eu tô pegando meia receita, tá? A receita que nós estamos passando na tela para você é uma receita inteira. Isso. E ela rende muito bem, tanto o creme quanto a massa. Só para você ter uma ideia, nessa receita, nós estamos fazendo só um pouco aqui para você ver, mas essa receita, ela rende, que a Rô tinha passado para mim ontem, que eu vou Isso. te passar já, que são... Ai, não veio aqui o papelzinho, Dai.
Quantos são? Quanto que era mesmo que tinha vindo? Que eram 20... O grande, eu Você acho que lembra? era 18. Deixa eu achar a E o ficha pequeno, aqui. 35. O pequeno 35? Isso, o mini e o grande, 18. Não veio o pedacinho Não veio, dela, então finalzinho. É isso. É o rendimento. Ó, É o aí- rendimento que eu precisava Isso. ter. Dá uma olhadinha pra mim, que a gente vai falar certinho pra você que tá em casa. Pra você que tá na tua casa, que você pode fazer das duas formas. Tanto este daqui menor, que tem um rendimento que eu já vou te passar, quanto o grande. Você tá vendo que são diferentes e você pode fazer por porçõezinhas ou o grande, que é o de Isso. padaria. Mas também tem pequenos hoje na padaria. Tem menores. Ó, aqui, aí a gente coloca a margarina. Aqui vai o leite. É o leite, o amido de milho. O grande rende, essa receita que eu te passei, É meia. rende 18 grandes e 37 pequenos, tá? Isso. E todos eles também, o recheio também rende para os dois, certo? Isso. Aí é o leite condensado. Ó, aqui eu vou colocar Ah, açúcar. não, o recheio para o grande são 15 unidades que 15 nós unidades, passamos. isso. É Então, a quantidade da massa. certo. A massa que é... Eu tô só misturando aqui. Isso, Você vai pode misturar, misturar, isso. leite integral, leite em pó, leite condensado. É tipo patisserie esse... É um creme de confeiteiro. Agora, o ovo só depois que eu tirar e esfriar, ou não? Põe Não, aqui pode junto? pôr. Pode Já pôr? pode pôr. A única coisa que vai colocar quando acabar é a baunilha. Mas o resto você pode fazer tudo e mexe até dar o Eu ponto. achei que era aquele esquema do ovo poder cozinhar. Não, esse Ah, porque pode. não tá frio ainda, É. né, Rô? Ó, aqui então a massa. E a massa você farinha, colocou o que aí, Rô? Eu coloquei o fermento, né? Certo. Aí eu coloquei açúcar, a margarina, uma pitadinha de sal e os 2 ovos. Certo. Gema. Uma Sempre a dica, gema, a clara só não gema. uso. A clara não Tanto usa. no creme quanto na Isso, massa. porque a massa, a clara, ela endurece a massa. Olha só, sério? Então nunca usa a gema, a clara, só a gema. É por isso que ele é tão fofinho Aham, assim, que não é... Aí por isso que ele não fica parecendo um bolinho qualquer. Isso. Tá. Não coloque a clara. Aqui a farinha a gente vai colocando aos Então poucos. presta atenção nessa história. É. Usa as claras para fazer omelete. Omelete. O povo na academia lá que suspiro, gosta é verdade. de suspiro, exatamente. Isso. Daí, nossa, mas Aqui a massa você vai colocando aos poucos, né? E essa daqui vai ficar bem cremosa, Vai bem ficar cremosa. grossinha, vai. que nem aquela Vai ali. ficar esse aqui, ó. Ah, esse creme é uma delícia, É uma né? delícia. E eu faço sempre de um dia pro outro. Ah, Pra ele então dar você uma acha descansada. ideal para dar uma descansada? Pra dar uma descansada, pegar o sabor. Então, o ideal, quando eu for fazer o sonho, é eu fazer o creme no dia anterior. No dia anterior. Tá. E a massa eu espero esfriar para rechear, né, Rô? Isso. Você espera esfriar. Frita sempre no óleo baixo, né? Nunca no óleo alto. Porque senão ele pode só fritar por fora. E por dentro ele fica cru. Quando for fritar. Aí aqui a massa, aí você tem que dar o ponto. Você prefere fazer o frito Você do quer? que o assado? Tem gente que faz assado, né? Eu faço frito. E todo mundo acha que é assado. Aí Ah, aqui, porque ele fica bem sequinho. Primeiro eu frito, espero esfriar. Espera esfriar. Tá. Outra dica também, se tiver um escorredor de macarrão, coloca ele para escorrer, para depois colocar no papel toalha. Ah, Fritou, então escorre primeiro. Escorre primeiro, no escorredor de macarrão. Aí ele vai soltar o óleo. Aí depois você coloca numa forma com um papel toalha. Aí espera A gente esfriar. não vai fritar aqui, mas se fosse fritar, eu preciso deixar ele totalmente coberto de óleo? Não, todo não. Pelo menos Metadinha dele? metade. E eu vou virando, não? Deixo do jeito que deixa tá? fritar, aí você vira. Só viro depois Só que ele já vira, estiver isso. frito, né? Pra não desmanchar, Isso, né? para não desmanchar. Como que eu faço essas bolinhas, Rô? Como que você costuma fazer? Então, a massa, aí você vai fazer e vai deixar ela descansar. Descansou, cresceu, você pega e faz as bolinhas assim. Aí pesa. Pesou, faz as bolinhas. Mas eu só vou fazer essa bolinha depois Depois que ela de, crescer. depois de crescer. Que aqui ainda não deu ponto. Aí você faz bolinha e deixa descansar. Então, o processo da massa do sonho é descansar. Você trouxe massa descansada, né, Rô? Trouxe. Deixa eu mostrar pra Tá você aí. que tá na tua casa. Isso, essa aí. Já deve estar bem grande. Você vai ver como ela Faz tempo que eu aumenta fiz. de tamanho. Eu acho sempre... É. Olha, mas essa daqui é, É o meia dobro receita. dessa. É meia. Essa é o tanto que você tá fazendo aí? É. Gente do céu, dá uma olhada nisso. Por isso que eu falei pra você que tá na tua casa que rende. É. Dá uma olhada. Essa daqui é É a essa mesma massa quantidade. que tá na mão da Rô, Essa aqui. tá? Olha a diferença. Eu fiz o mini e o grande, mas Já tá bom pra pegar? Não, né, Rô? ainda não. Olha. Mais um pouquinho. Olha o tamanho que ela vai praticamente triplicar de tamanho. Por isso que ela é
rende muito. Por isso que é bom deixar descansar mesmo. Deixar, tem massa que não precisa mas descansar. eu não preciso deixar descansar de um dia para o outro, não, né? Não, é 30 minutos. Se tiver um dia mais frio, coloca ela dentro do micro-ondas, no lugar... Olha como ela fica macia, fica né, menina? Macia. E ela não gruda mais na mão, né? Mão. Então, o parâmetro que eu vou ter de que ela tá boa é esse, né? Não grudar ela na mão. É. Aí você faz as bolinhas. O grande tem 45 gramas, o pequeno 21, Você trouxe 22. uns pra gente rechear, Rô? Trouxe. Tá. Cadê eles? Aqui. Então, olha, para você mini. entender, esse daqui não tá recheado ainda. Não. Você vai colocar, cresceu. Você vai fazer a bolinha e vai pesar. Para você ter aquela quantidade que eu falei para você, de 18 maiores e 37 grandes, você vai pesá-la. Esse tem uns 45 gramas. Depois de pesada, você vai deixar descansar. Quanto você aconselha para descansar, Rô? Umas 12 horas? 30 minutos. Tá só isso? 30, 40. 30 minutos. Se tiver Aí você calor, coloca o óleo pelo menos até metade dele. Até metade. Ficou amarelinho, você vai tirar. Esperou esfriar, é que você vai cortar para começar a rechear. Como o creme já vai estar pronto, porque o creme você vai fazê-lo no dia anterior, você já pode fazer para vender. Isso, ó. Aqui a massa já tá... Esse daqui é o jeito que ela vai ficar. Ela desgrudou da minha mão, já tá bom. Ó, tá vendo? Ela não gruda mais na sua mão. Você coloca um pouquinho de farinha e deixa. E deixa e cobre. Pronto. Cobre, deixa uns 30 minutos. Vai ficar gigantesca daquele grande, tamanho. Vai. Aí você faz as bolinhas, E põe pra descansar. Puxa pra mim de novo, Rô, que você até tinha separado umas bolinhas. Tinha. Que essa é a bolinha para você fazer. Aqui nós não vamos pesar, mas você pesa. Para fazer na tua casa, você não precisa pesar, mas para vender é importantíssimo que tenha o peso certo para você fazer tudo do mesmo tamanho com o mesmo peso. Isso. Tanto da quantidade de creme quanto para a quantidade de massa. Isso. Esse aqui também é a massa do sonho. Ah, é a mesma massa? É a mesma massa. Mas daí você não cobre. Você faz a mesma bolinha, aí quando ela cresce, você usa o bico de confeiteiro para fazer o furinho no meio e banha com chocolate. Não preciso fazer o recheio? Não, esse não precisa. Eu vou comer esse que você vai rechear agora, Rô. Então come. Olha que delícia. Não vou pôr a mão que minha mão tá suja. Ai, tem o açúcar de confeiteiro. Ai, gente, é bom demais, né? Olha que delícia. Meu Deus do céu. Sabe que eu amo esse aroma do... Olha só. Mas vou tirar daqui. Vai. Porque ela empelota se eu não pendurar. Se eu não mexer. Tem que mexer. Porque daí mas chega ela tá nesse quase, ponto. Hein, Rô? Tá quase. Tá. Aí chega nesse ponto do creme. Não pode ser muito mole, porque senão ele vai esparramar. Cuidado que lá na sua casa você não precisa pôr esse tanto de creme, gente, entendeu? Que pra mim é só porque eu vou experimentar. Ó. Não quer o açúcar? Quero, claro. Você acha que não? Açúcar de confeiteiro. Ô, Rô, isso aqui é o quê? Bolo gelado. Aqui são algumas das opções que a Rô faz para vender. E também ela tem de festas, eventos. No It's Rose Doces, está aí na tela para você o Instagram, você tem todas as informações para entrar em contato com ela e pedir um orçamento. Porque ali no link da bio você já tem todos os contatos dela. Ela é especialista em doces, então você tem a oportunidade de fazer a tua festa completa lá com ela. Inclusive bolo, você faz também bolo, né? Faço bolo. Aí esse aí é o toque final. Ai, gente, que delícia, hein? Meu Deus do céu. Nossa, meu Deus. Sujeito da boca, do jeito. Nem se minha mão. Pode puxar. Minha mão tá toda... É melhor que o de padaria? Nossa. Caseiro, né? Ai, gente. Pra matar de vontade, né, Lili? Né, Tati? Bom, maravilhoso. Né? Obrigada. Melhor sonho que eu já comi, viu? Ai, obrigada. Nossa, que massa gostosa. Massa, né? Mas é porque não tem o... Não use o ovo completo, não use hein? O ovo, só as gemas. É só a clara, só a gema do ovo. Não use a clara. Ai, gente, só mais uma mordidinha pra Lili cantar. Maravilhoso. Bom, né? Ai, obrigada. Obrigada. Tava com saudade, viu? Eu também. Você demorou, não vamos demorar não, tá? Não vamos. Muito bom, gente. Olha, vale a pena você fazer na sua casa. Não se esqueça de fritar e esperar esfriar para rechear. Senão vai derreter todo o recheio, né, Rô? Obrigada pela companhia, uma alegria ter você aqui todas as tardes. Vamos encerrar
com a Liliane cantando pra gente um trechinho dessa música que é linda. Tá lá no meu Instagram, que eu musiquei junto com você. Viu? Obrigada, viu? Volte sempre. Quando você vier ao Brasil, vem aqui me ver. Uma alegria ter você com a gente. E você indo lá... Nossa, vou já está querer. na sua casa. Obrigada, minha querida. Pelo menos um trechinho com a Esther. Canta pra mim. Mãe, mamãe, Eu te amo. eu te amo. Mãe, mamãe, Eu te amo. eu te amo. Só pode ser vindo do céu amor assim. Alguém pra eu chamar de mãe e me amar assim. Me amar assim. Mãe, mamãe, Eu te amo. eu te amo. Mãe, mamãe, Eu te amo.